Olá, pessoal. Boa noite. Que Jesus nos abençoe. Estamos aqui em mais uma live de quintas. Nosso querido Centro Espírita Naim Montes de Castro, nosso celeiro de luz. As pessoas já estão chegando aqui, dando boa noite a todos. Hoje, um dia muito especial, uma live que eu estou reencontrando um grande parceiro meu. Eu não sabia que ele era meu amigo. Já tinha assistido uma palestra dele. Achei a palestra muito boa. Aí eu falei com o Ari. Falei, Ari, queria convidar essa pessoa para fazer uma live, que eu gostei muito do estudo dela, uma pessoa de fora da casa, né? E eu gosto de dar essa oxigenação, né? Pegar pessoas de fora para a gente discutir com rostos novos, né? E aí o Ari passou para mim o contato, conversei e depois descobri que eu já conhecia ele muito tempo atrás, jogávamos futebol, é uma grande pessoa, por isso que eu estou muito feliz desse reencontro. E hoje o nosso tema, vamos falar sobre a história do cristianismo. Um tema que eu gosto muito, né? Você já deve ter percebido que às vezes eu faço algumas palestras e eu cito alguns pontos do Jesus histórico, né? Não apenas do Jesus Cristo. Eu gosto de pegar esse contexto da história de 2000 anos atrás, voltar às vezes um pouquinho mais, e a gente fazer essa brincadeira para dar uma contextualizada, para a gente entender como é que era o movimento daquele momento. E quando eu assisti a palestra dele, eu falei assim, poxa, essa é uma pessoa ideal para eu convidar e trocar essas figurinhas com a gente. Então eu vou apresentar ele aqui, nosso grande amigo Marco Antônio Santoro. Boa noite, Marco. Como é que você está, meu amigo? Boa noite. Graças a Deus, tudo bem. Um prazer estar com vocês aqui novamente. Um prazer te reencontrar, velho amigo e companheiro. Agora, fazendo outro tipo de trabalho, né? Enquanto a gente se divertia, agora nós estamos trabalhando. Você lembra É bom quanto estar com tempo? vocês. Eu acho que tem mais de 20 anos, né? Que a gente jogava futebol Tem, junto. tem. Tem mais de 20 anos, né? Por aí. Eu estou casado há quase 20 anos e eu parei logo antes de casar, quer dizer, tem mais ou menos isso mesmo, 20 anos. A gente jogava o nosso futebolzinho, né? A minha esposa está me corrigindo aqui, 19 anos. É isso mesmo. Muito bom te reencontrar. Você é uma pessoa que eu gosto e prezo bastante, cara. Muito bom mesmo. Então deixa eu Que ver bom. quantas pessoas nós já temos aqui, para a gente já ir iniciando de leve e aí as pessoas vão chegando com calma. Já estamos com um número bom. Então deixa eu fazer uma perguntinha para você, para a gente já ir esquentando, né? Eu gostaria de saber, eu acho que falta às vezes no espírita, porque eu gosto muito de assistir alguns vídeos no YouTube da família evangélica, né? De pessoas de outras religiões, de católicos, e eles têm essa aproximação com o Antigo Testamento, eles têm muita aproximação com a história antiga, e a gente, às vezes, espírita, passa um pouquinho batido. Então eu gostaria, se possível, você falasse um pouquinho de como é a estrutura, principalmente do Novo Testamento, né? Que já nós espíritas a gente aborda mais no Novo Testamento. E, se possível, falar também um pouquinho do Antigo Testamento para a gente ter um conhecimento maior de como a Bíblia foi escrita, por favor. A Bíblia é composta, né, de dois momentos, né? O Antigo Testamento, e lá está incluído o Pentateuco, né, que eles chamam de Torá, e mais os livros, né, de Jeremias, aquelas tantas coisas. E o Novo Testamento, né, que foi posteriormente, né, da época de Jesus, e ele se divide em 4 evangelhos, que é o Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e de João. Os 3 primeiros, eles são chamados sinópticos, ou seja, são semelhantes, né? É uma estrutura semelhante. O que tem em Marcos tem em Mateus, tem em Lucas e vice-versa. E o de João, ele já é um evangelho à parte, né? Porque ele vai trazer toda uma teologia, né? Toda uma configuração de um Jesus Deus, né? Do Logos, que ele costuma chamar, né? Para poder caracterizar, né, a divindade de Jesus. Então, tem os 4 evangelhos. Além deles, nós temos os Atos dos Apóstolos, né, que foi escrito, tem essa ideia que foi escrito por Lucas, né, onde vai narrar toda a odisseia dos apóstolos, as dificuldades que eles atravessaram. Quem lê o Paulo Estevão, né, vai poder perceber claramente, né, que o Paulo Estevão é muito ligado ao Ato dos Apóstolos. É isso que eu ia perguntar para você. Paulo Estevão, então, tem essa abordagem
muito mais de Atos, porque Paulo não conheceu Jesus, né, fisicamente, né? Isso, exatamente, exatamente. Paulo não teve o contato com Jesus, teve com alguns apóstolos, né? Pedro, o irmão de Jesus, Tiago, né? E outros discípulos, né? Como Barnabé, né? Tantos outros que existiram. Posteriormente a gente vai tocar nisso. E falando em Paulo, né? Tem logo depois tem as 13 cartas de Paulo, né? Que são aquelas cartas aos Hebreus, aos Romanos, aos Filipenses, tudo aquilo. Tem a Epístola dos Hebreus, né, que é de um autor desconhecido, ela é bem curta, e tem as 5 cartas, né, que são as cartas de Pedro, de Judas, João e Tiago, que fazem parte também, e, para concluir, o Apocalipse de João, que é a revelação, né, que traz toda aquela situação do fim do mundo, né, das mudanças que irão ocorrer, etc. Então, o Novo Testamento é composto desses aspectos. Agora, o que a gente pode entender disso, né? É que esses evangelhos, na verdade, eles, segundo os historiadores, pesquisadores, já desde 1700, principalmente com a imprensa, facilitou muito o acesso à Bíblia em si, no Antigo Testamento, né, na Idade Média. E com isso, a igreja deixou de ter um certo poder, né, de controle a respeito, né, dos ditos de Jesus, que Jesus realizou, de tudo isso que a gente falou dessa composição. E com isso, né, eles tiveram acesso, né, muitos tiveram acesso, inclusive o próprio Lutero traduziu ela para o alemão e popularizou o Evangelho, né, as pessoas puderam ter acesso ao que estava escrito, e com isso levantou-se muitas questões, né, a respeito, né, de como esse Evangelho apareceu, quais foram os critérios para que aquelas passagens fossem aceitas, que é essa similaridade entre os 3 primeiros, vamos dizer, o Marcos, o Mateus e o Lucas, né? E procurando também, né, ter uma ideia do Jesus histórico, e não o Jesus da fé, né? Daquilo, desculpa, que a gente, né, que costumamente acredita sem ter uma prova, né, cabal a respeito disso. Então, dentro dessas pesquisas que foram iniciadas nessa época, muitos historiadores chegaram à conclusão de que esses evangelhos não foram escritos nem por Marcos, nem por Lucas, nem por Mateus, e tampouco João. Até porque a datação desses evangelhos mais próximos é de mais ou menos 20, 30, 40 anos depois de Jesus. Os pesquisadores também concluíram que o mais antigo deles é o de Marcos, né, que é um evangelho curto, acho que são 16 episódios, 16 partes, né, que vai narrar mais assim o fim dos momentos de Jesus aqui entre nós, né? E uma coisa que é muito importante também é que boa parte de todo esse conhecimento, tudo isso que aconteceu naquele momento com Jesus, que foi um momento muito conturbado, né, como o Jorge colocou no início, o cristianismo nasceu de um processo muito difícil, né, onde, na época, aquela região da Palestina, né, era dominada pelo Império Romano e, consequentemente, também pela casta sacerdotal, né, e que tinha lá as seitas que compunham o Sinédrio, que a gente vai falar dos saduceus, dos fariseus, principalmente esses, e que, com isso, gerava um caos muito grande, né, não só pelas dificuldades do Império Romano, né, em manter aquele povo sob controle, e principalmente pela parte sacerdotal, que quase dominada pelos fariseus, que trazia toda uma hipocrisia, né, e um distanciamento da figura de Deus na vida das pessoas. Então, com isso, com essa dor e esse sofrimento do conquistador, né, em relação ao conquistado, né, é uma situação humilhante para um judeu, apareceram inúmeros profetas, falando do Antigo Testamento, que estão lá nas profecias, que vinha o Messias prometido, que ia libertar o povo, né, daquele jugo do inimigo, ia submetê-lo, e aí aquela esperança, né, de aparecer alguém. Então, muitos se intitularam, na época de Jesus, até mesmo o nome de Jesus era muito popular na época, Yeshua ben José era o nome de Jesus, né, ben José porque é filho de José, fez com que aquele processo ficasse mais conturbado ainda. E tinha uma outra seita, que era o dos zelotes, era aqueles que zelavam pela lei de Deus.
Muitos pesquisadores até confundem um pouco, achando que Jesus também foi um zelote, mas não um zelote que acontecia, que eram aqueles guerrilheiros, né, que atacavam as centúrias romanas, né, mas aquele que zelava pela lei, que pegava o que estava escrito na Torá, né, e procurava trazê-la numa visão prática, né, porque os fariseus traziam uma visão muito cobradora. Você que tem que fazer e eu que tenho que comandar. Eu que tenho que sinalizar. Né? É por isso que Jesus batia muito de frente com eles, porque eles não moviam um dedo para fazer qualquer coisa, e ele falou do exemplo da viúva, né? E jogava tudo nas costas da viúva para fazer as coisas. Era uma maneira de Jesus colocar, né? Dizer, olha o contraponto, você explorando uma pessoa, exigindo dela uma postura que você deveria ter, ou seja, misericórdia, compaixão por essa senhora, né? Ô, E Marco, não você... Oi. deixa eu fazer uma pergunta. Então, pelo que eu estou entendendo, Jesus nasceu num barril de pólvora, né? Ele nasceu numa Isso. região dominada pelos romanos e numa religião que era dos judeus. Os judeus podiam, né, exercer essa religião livremente, porque o romano dava esse direito pro povo que era dominado, né? Só que, ao mesmo tempo, como você falou, a cada momento surgia um Messias novo, né? Porque existiam diversas profecias dizendo que viria um Messias. Então esse grupo religioso, e aí eu acho que principalmente os fariseus, eles deviam ficar muito ressabiados porque surgiam muitos candidatos a Messias, né? E com Jesus, provavelmente não foi diferente. Eles deviam olhar Jesus com um olhar muito torto. Será que ele realmente é o Messias? Ou ele é mais um impostor que surge? E Jesus, ele se enquadrou no papel de Messias? Ou Jesus chegou para mudar um pouquinho essa idealização que os religiosos da época, principalmente os fariseus, tinham? Então, exatamente isso. Quando a gente pega o Evangelho, os mais antigos, no caso de Marcos, e outras fontes, os historiadores observaram o seguinte, que Jesus dificilmente se colocava como esse Messias, né? Ele, muitas das vezes, se colocava como filho do homem. O que é o filho do homem? Aquele que veio com uma responsabilidade, né? Aquele que veio para conduzir alguma coisa, e não necessariamente o Messias. A ideia do Messias veio posteriormente, né, a crucificação de Jesus, onde os apóstolos, os discípulos, né, procuraram dar uma legitimidade ao trabalho de Jesus, principalmente em relação à ressurreição, né, que é a base do cristianismo nascente, foi a ressurreição de Jesus. Isso era uma coisa diferente, né, muito ligada àquela coisa dos deuses da antiguidade, dos gentios que acreditavam nesse tipo de situação, e até mesmo os fariseus que acreditavam na ressurreição também, né? Então, eles tinham uma certa influência nesse processo, em que Jesus, a partir dali, era considerado, sim, filho do homem, porque foi o escolhido e ungido de Deus, por isso, o Cristo. Né? Mas Jesus não se intitulava esse Messias, pelo menos, né, nessas fontes, ele, em relação a tanto que muitas das vezes ele corrige, né? Você é o Messias prometido? Ele não diz nada, ele fica calado, né? Ele não se pronuncia. Mas ele, diante desse barril de pólvora que existia, né, ele tinha uma postura diferente em relação aos outros. Enquanto os outros incitavam, né, esses processos de mudança muito radicais, como o caso do João Batista, né, que era um essênio, e eles eram reclusos, e João Batista era um pouco diferente do essênio, porque ele se colocava, né, a posição dele, com isso ele arregimentou muitos seguidores, mas João Batista era uma pessoa muito inflamada, né? Ele trazia muito aquela impetuosidade, aquela coisa. Já Jesus, muito ligado a ele, e até alguns autores confundem que Jesus também foi um essênio, embora Jesus tenha pregado muitas coisas, né, que essa seita vivia, né, Jesus também tinha uma outra dinâmica de trazer as coisas, né? Ele procurava sempre trazer um exemplo, uma história, um ensinamento, uma coisa que estava escrita na lei que não estava muito clara, e trazia para que as pessoas refletissem acerca daquilo e que constituísse para eles uma mudança interior, que é o que o Batista também fazia, né? Só que o Batista usava a água, né, como um elemento simbólico para que aquela pessoa ressurgisse do corpo com uma nova visão da vida. E Jesus fazia, no caso, o batismo do fogo, que é o batismo do Espírito, ou seja, não é só o que você tem que fazer no corpo, é o que transcende ao corpo, né?
colocando assim, miúdos, né? Você é um ser imortal, né? E, principalmente, a vinculação dessa ligação com o Criador. E daí o cristianismo nasce em cima de uma postura totalmente diferente do Antigo Testamento. Enquanto visa sempre aquela parte lógica do dia a dia das pessoas, Jesus começa a trabalhar ao lado do sentimento. O cristianismo, né, vamos dizer assim, se destaca pelo o amor, né, a pregação e a vivência do amor como a única solução para que todos possam ser felizes, para que todos possam viver em harmonia. Né? Por isso que Jesus sempre diz, ame o teu inimigo. Não, ou seja, o povo hebreu é muito, né, muito ligado ao seu processo, né, egoístico. Isso os espíritos até colocaram em algumas obras. E com isso, o povo muito fechado. Como Jesus também era um judeu, né, ele já trazia uma visão diferente. Quando a mãe dele chama a atenção deles assim, que queria falar com ele, e ele responde assim, né, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Né? Se fosse a minha mãe, se eu dissesse para minha mãe me matava, porque ela consideraria isso um desrespeito. Tanto que no texto ela chama-se moral estranha. Mas é justamente por isso, porque Jesus já não buscava mais aquela família, né, dos judeus, e sim a família universal. E aí, para que isso desse certo, era necessário você amar o inimigo, que significava nada menos que ser diferente de você, em pensamento, em sentimento, em cultura, e às vezes, né, em desafetos, onde você, né, não iria amá-lo imediatamente, mas você estaria criando uma empatia para que você pudesse chegar àquele irmão, né, já o termo já faz assim, um aconchegante irmão, pai, né, como colocava Deus, e fazer com que as pessoas pudessem se aproximar e se colocarem. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho. E aí travar um diálogo. Jesus falou assim, reconcilia-te com o teu inimigo, né? Essa reconciliação entre você, né? Se conciliar com o outro. Então, isso tudo era muito novo, né? Porque pregava uma coisa que era diferente do mundo dele, Jorge, que era o olho por olho e dente por dente. Né? Se você me fizesse mal no futebol, se tu me desse uma canelada, eu dizia assim para você, espera a próxima, porque vai ser contigo agora. Né? Ou como a gente sempre fazia, dava uma gargalhada e brincava um com o outro, dizia assim, pô, cara, desculpa aí, tá tudo bem. Entendeu? A gente se reconciliou ali e dali não aconteceu mais nada que viesse trazer um problema para mim e para você. Então, Né? Marco, Então, é isso. pelo que eu estou entendendo, nós tínhamos uma religião, né, onde tinha um pensamento muito mais tribal, fechado, e que um Deus que Isso. era o Deus deles. E Jesus chega para abrir essas fronteiras, né? E dizer que o Deus Exato. é um Deus de agora de amor, que não mais segue esse conceito do código de Hammurabi, do olho por olho, dente por dente, e que é um Deus que prega o perdão, né? A aproximação dos outros povos. Isso deve ter, então, caído também como uma bomba para os religiosos, porque isso era tudo o que, por exemplo, as castas não queriam, né? Quando você pega os fariseus, eles se fechavam em pequenas caixas, nós somos os mais importantes e vocês são a ralé da população. O fariseu deve se sentido ameaçado por Jesus, então. Exato. E exatamente isso. Por quê? Porque como tem... O que acontecia? A gente também pode entrar no campo da política e da economia. Né? Pilatos era um corrupto. Isso é notório na história, né, e nos registros. Ele foi exilado, né? Ninguém queria ir para aquela localidade, porque lá era um inferno. Da mesma maneira que quando Portugal, né, descobriu o Brasil, aqui é chamado Quinto dos Infernos, né? Ninguém queria vir para cá. E da mesma maneira não ia. Quem ia para lá eram, vamos dizer, do alto comando, que eram punidos pelo imperador. E o Pilatos foi um desses. Ficou lá. E aí teve vários esquemas para que a coisa funcionasse. Pilatos era uma pessoa extremamente violenta, né? E, como você falou, ele se ligou a toda essa casta sacerdotal, né? Que tinha um poder, no caso os saduceus, é uma casta sacerdotal em que tinha muito poder, né? Muito dinheiro, era a elite sacerdotal, e tinha os fariseus, que eram o seu grande número, que eram chamados aqueles que zelavam pela lei, né? Pela tradição oral, né? Dos conhecimentos da Torá, e exigia uma pureza das pessoas às quais eles não tinham, porque as pessoas viam isso no dia a dia das pessoas, né? Então a gente tinha esses dois núcleos extremamente poderosos, né? Que se aliaram, vamos dizer, ao poder para poderem continuar, né, as suas arrecadações no templo ou nas sinagogas, etc. Né? Então, quando Jesus vem trazer uma proposta libertadora,
do ser, né? Ou seja, não adianta você me prender porque eu sou um ser livre de pensamento e de amor, né? Quando Jesus falou, você não precisa mais de ninguém para orar por você, para pedir por você, lembra disso? Simplesmente você pode se recolher onde você estiver, no seu quarto, na sala, ali no monte, e conversar com Deus, e ele vai te ouvir, né? E mais ainda, ele sabe do que você precisa. O importante é você ter essa conexão com o Criador. Cara, isso até na própria Igreja Católica, isso gerou muita dificuldade, porque quando se constitui um poder, né, em relação a uma religião, um poder político e tal, você quer manter as coisas sob seu controle, sobre aquilo que você acha que é o ideal, né, para aquele grupo, para aquelas pessoas. E Jesus veio quebrar isso, porque trouxe uma ideia. Trazer uma ideia é algo extremamente perigoso, porque a ideia muda as pessoas, né? As pessoas podem ver as coisas fisicamente e nada acontecer, mas se as pessoas ouvirem aquilo e aquilo fizer sentido para elas, as pessoas mudam, né? E até ou para melhor ou para pior, né? Então, essa dificuldade que Jesus teve, e por isso foi perseguido, né, pelos sacerdotes e depois crucificado pelos romanos como crime de sedição, ou seja, aquele que é contra o Império Romano, porque se intitulou o rei dos judeus, né, e já existia um rei, que são aqueles que foram divididos naquelas regiões, tanto que na cruz colocou-se lá, né, eis aqui o rei dos judeus. Muitos entendem aquilo como uma coisa, uma chacota, né, em relação aos sacerdotes, mas Pilatos colocou aquilo, não foi por isso, não. Ele quis dizer o seguinte, quem se titular rei, o fim dele vai ser esse aí, como desse camarada aí, né? Então, era um recadinho que o Império Romano dava para todos aqueles que se intitulassem reis, ou como você falou, profetas, que viessem trazer alguma coisa diferente do status quo, do poder romano e dos sacerdotes, iria parar no madeiro, né? Iria parar na cruz, né? Como exemplo. E você falou algo bem interessante, né? Que Jesus vem trazer uma ideia. E ideia é uma das coisas, aquela que você, quando você divide, ela soma, né? Se você tem um pão, você Isso. divide, você cada um fica com a metade. Mas se você divide uma ideia, ela vai multiplicando. E aí, essa ideia não parou. Apesar de Jesus ter sido crucificado, um grupo lá de ignorantes comprou essa ideia e começou a espalhar por toda a região ali de Jerusalém, principalmente, né? Porque eles se mantiveram lá depois da morte do Cristo. E surge um novo personagem. Eu gostaria que você falar um pouquinho de Paulo de Tarso. Quem foi Paulo de Tarso? Então, Paulo de Tarso foi um fariseu, né? Ele pertencia lá ao grupo, né? Ele era um escriba, uma pessoa letrada. Quer dizer, boa parte dos discípulos de Jesus, por serem pessoas muito pobres, né? Então, boa parte delas era pessoas que não tinham conhecimento de leitura, nem sabiam escrever. É por isso que muito dos ensinamentos de Jesus foi sempre passado verbalmente, oralmente, né? Muitos evangelhos tiveram suas fontes dessa forma oral, né? E constituíram fontes iniciais em que as pessoas que sabiam escrever, principalmente os gregos, que começaram a conhecer a doutrina cristã através de Paulo de Tarso, né, começaram a escrever o que aquilo, até porque ter papel era complicado, né? Caro, né? Tinha Era uma série muito de caro, né? dificuldades. Era muito caro, então não era qualquer tipo de pessoa que tinha. E eram anotações, né? E essas anotações eram orais. Quando a gente começa uma conversa aqui, lá na frente ela termina um pouco diferente do que começou. Então, muitas das coisas foram adicionadas, retiradas, além dos copistas, né? Que quando começava a copiar essas ideias, passavam para o outro, também tinha problemas de tradução, enxertos, posições, né? Que foi no decorrer do tempo. Mas o Paulo de Tarso era um inimigo, né, dessa doutrina, né, dessa ideia, né, que até então era chamado os nazarenos, né, os seguidores do Nazareno. Depois é que Lucas apelidou de Cristo, porque aí começou Paulo a vincular que Jesus era o ungido de Deus, vamos dizer, o escolhido de Deus, né, no caso da ressurreição, e a partir daí ele é chamado de Cristo, né, e aí começaram a chamar os cristãos, aqueles que seguem Jesus Cristo. Então, Paulo era muito radical, né? Se vocês puderem ler o Paulo e Estevão, vocês vão ver que ele era o cão, né? E o Gamaliel, que era, vamos dizer assim, o mentor dele,
sempre procurava fazer com que ele pensasse um pouco diferente, né? Procurasse compreender por que aquelas pessoas tinham esse tipo de postura amorosa, né, compreensiva e tolerante, e ele estava vivendo todo esse processo ao contrário, mas isso não bastou. E aí a gente conhece a história dessas perseguições, quando ele vai na cidade de Damasco para poder prender Ananias, né, que estava divulgando a doutrina cristã. Ele teve aquele encontro com Jesus, né? Jesus perguntou, né, por que me persegues? E a partir dali Paulo mudou a sua vida. O que no início para ele foi muito difícil, porque as pessoas sempre estavam ressabiadas, né, achando que tudo aquilo podia ser uma invenção dele, para ele poder se infiltrar e pegar os líderes, mas não era, né? Ele realmente se converteu, e a partir daí ele começou, teve um tempo de reclusão, depois ele retorna, começa vamos dizer, a sair para divulgar com o Barnabé, que era aquele que falava mais, né? Ele ficava mais na dele, e posteriormente o sobrinho de Barnabé, que é Marcos, né? E que é o Também primeiro participa desse. evangelista, né? Isso, segundo, né, o Marcos, mas não necessariamente foi ele que escreveu, Sim, sim. mas se coloca para ele isso. Mas ele acompanhou, teve uma desavença com Paulo em algum momento lá desses trabalhos, que o Paulo também era uma pessoa meio complicada. E o Paulo viu que ele era um rapazinho, né? Ia aturar É, aquelas viagens todas, um garoto. Ele viu, esse isso. garoto não vai dar conta, né? E também por causa da violência, né? Porque as pessoas, principalmente os gregos, né? As pessoas ligadas às filosofias não aceitavam muito bem essas ideias, principalmente de ressurreição, né? De uma pessoa que tinha sido crucificada. É uma coisa, o cara morre de pena de morte e você chega para o cara, esse cara é o Salvador. Salvador, o cara que morreu numa pena de morte. Geralmente quem morre em pena de morte é que cometeu crimes gravíssimos, né? Ainda mais na E a cruz, né? cruz era Que era ralé, ainda né? mais na cruz. Era ralé que Exato. era. E a cruz era aquela coisa, o cara era um rebelde, o cara, por isso que muitos diziam que ele era zelote, que era, entendeu? Ele se intitulou o rei e tal, e você está dizendo que esse cara pregou o amor. Olha, fica meio complicado, né? Vocês tentar ter argumentos para poder converter alguém. Então, Paulo teve essa atividade e, com isso, era expulso de várias cidades. Aí ele pediu para que Marcos retornasse a zelar pela vida dele, né? E aí Marcos vai acompanhar Pedro, que era mais tranquilão, né? Pedro era mais conciliador, e aí continuou a tarefa dele. Então, com isso, Paulo sentiu todo aquele entusiasmo, né? E percebeu, como uma pessoa inteligente, né? Que tem uma visão ampla das coisas, que se o cristianismo, né? Vamos dizer assim, permanecesse ali naquela região, ele estava se tornando mais uma religião ligada ao judaísmo, Uma seita né? Ou judaica, seja, né? exatamente. Então, a gente observa que tinha o Tiago, que era irmão de Jesus, que começou a enxertar coisas que o próprio Jesus, né, aboliu, né? E porque Jesus contrariava a lei. A bronca dos fariseus era essa, porque Jesus não cumpria a lei, tipo do sábado, quando ele curava, quando ele perdoava, né, seus pecados são perdoados, vai, não peques mais. Então, todas essas coisas que a lei dizia, né, que não podia fazer, ele fazia. Então, ele sempre estava, né, trazendo uma visão mais ampla da lei, e o irmão dele já começou a trazer essas ideias de desenho de novo. E Paulo percebeu essa coisa, chamou a atenção de Pedro, né? Ó, Pedrão, o negócio é o seguinte, se continuar assim, não adiantou de nada o homem ir lá para a cruz, né? Então, é o seguinte, temos que expandir esse negócio, né? Jesus falou da boa nova, né? E aí Pedro ficou meio assim, na dúvida, né, receoso e tal. Pedro era muito indeciso, né? Mas depois não, depois ele acreditou mais nele e continuou a fazer o trabalho. Então Paulo resolveu fazer a divulgação, né, para os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. E aí começam as adaptações, né? A teologia paulina, né, as ideias que ele tinha do judaísmo, com as ideias novas cristãs, que, como você falou, ele não conviveu com Jesus, né, ele só soube de algumas coisas de Jesus, pediu para Lucas ter um acesso a Maria, para poder tivesse mais informações a respeito de Jesus, para poder ter uma ideia, para poder divulgar. Mas o trabalho do Paulo era muito espinhoso, porque, como eu te falei, né, trazer uma ideia de uma pessoa que tinha sido crucificada e dizer que ela ressuscitou, há de convir que as pessoas normalmente iriam rir, dizendo que esse cara é louco, né, que isso tudo é uma mentira, enfim. Então, Paulo teve muita dificuldade, mas ele conseguiu, com os argumentos dele, fazer com que as pessoas, principalmente as mais sofridas, né, tivessem esperança na vida após a morte, aceitando Jesus.
tendo uma visão de amor ao próximo, né? Mas Paulo, na verdade, o cristianismo, de fato, só engrenou, foi por causa dele que conseguiu tirar daquela região e espalhar por toda aquela região da Europa ali, né? Chegando até Roma. E depois, quando chega em Roma, meu amigo, aí na época, né? Chegou em Roma, todos os caminhos levam a Roma, né? Os romanos adoravam construir estradas, então aí a informação vazou para tudo quanto é lado. Só que Por causa... caiu na era de Nero, né? Então ele teve um certo problema com Nero, né? O Nero... quer dizer, eu acho legal a história, porque a história sempre é contada pelo vencedor, né? E aí ele sempre vai contar a história, né, que muitas das vezes não foi a história de fato. Então, Nero tem muitas coisas que falam de Nero, mas que hoje os historiadores estão vendo que não foi muito bem assim, não, né? Isso está tudo em pesquisa. Então, tem muitas coisas aí envolvidas nesse processo que a gente... Né, porque o cara foi bonzinho. Não foi bonzinho. O rei Davi, né, todo mundo fala que foi bonzinho, mas os historiadores descobriram que ele era um sanguinário, né, que ele matava a rodo. Enfim, e todo mundo fica, né, exaltando, etc. Então, realmente, Nero, dentro daquele processo dele, né, tinha que culpar alguém. Não é muito diferente de hoje, né, Jorge? Não, Se o culpado é a você, né? gente precisa passar o mico. Culpa alguém, Né? e aí. É. E geralmente Culpa, para os a mais culpa, fracos, né? exato. Chega assim e vai assim, a culpa é do vírus, né? Mas pô, e aí? É a mesma coisa, a Isso. culpa é dos... Aí ele ficou assim, olhando, para quem que eu vou botar a culpa? Quando não tinha, bota nesses caras aí que estão, né, aí perturbando, é a classe pequena, não vai fazer muita diferença. E aí começou as perseguições, né, dos cristãos, achando que eles tacaram fogo em Roma. Olha só, se é um grupo que prega o amor ao próximo, principalmente ao inimigo, qual é a lógica deles tacarem fogo em Roma? Não tem sentido, lógico, né? Né? Mas as pessoas, cara, né, são como a gente vê hoje, né? Elas acreditam no que querem. E aí, né, houve aquelas perseguições terríveis, né? O próprio Paulo de Tarso depois foi julgado, só não foi morto antes porque ele era um cidadão romano, né? Porque se não fosse, ele tinha sido morto há muito tempo. E ele teve, né, a morte por decapitação. Então, o Paulo foi um dos grandes, né, vamos dizer assim, divulgadores da doutrina cristã, e foi ele que estabeleceu essa ordem, né, trazendo a Roma, e Roma, por sua vez, foi espalhando-se por toda a Europa, né, tornando no mundo ocidental uma nova forma de ver as coisas. Né? Quando aí Constantino, acho que foi no ano 320 e pouco, Não, coisa assim, 313. 213, né? 313. E ele aceita a doutrina cristã como do Império, né? E torna a Igreja Católica Apostólica Romana, sendo ele o primeiro Papa. Então, Né? E aí a coisa já não estava muito boa, né? Porque 300 anos, e aí o cara vai agora assumir, dizer eu sou Papa, né? Aí vocês viram qual foi o resultado. então a gente já está chegando no final. Vou fazer uma última pergunta, Marco. Para nós espíritas, quem é Jesus? Olha, tem aquela pergunta no Livro dos Espíritos, né? Que pede qual seria um modelo para nós. E aí muitos falam assim, Jesus, eles responderam. Só que a gente tem que entender que o Livro dos Espíritos foi publicado na França, na Europa, por um grupo, né, de pessoas cristãs, protestantes e católicos. Porque um muçulmano podia dizer assim, não concordo que o modelo seja Jesus, se eu chegar e dizer isso para ele, né? Eu concordo que é Maomé, ao qual eu sigo. Né? E Maomé também, né, trouxe dentro desse processo coisas belíssimas. Né? O outro vai dizer, não, eu prefiro o Buda, o Krishna. Né? Então, essa ideia do modelo de Jesus é um modelo ocidental. É para que conheçamos uma pessoa em que nos trouxe, através do seu exemplo, como Gandhi trouxe, Martin Luther King trouxe, tantos outros em diferentes partes do mundo que pregaram sempre o amor, a concórdia, o respeito, a fraternidade. Esses caras são os nossos modelos. Então, Jesus é um modelo para nós, né? Como todos aqueles que servem e fazem o bem. Né? É que Jesus acaba caracterizando pela história do cristianismo que nós estamos vivendo, né? Dentro desses processos, inclusive reencarnatórios. A gente não foi espírita ou católico para dessa vida. Nós já viemos dentro desses processos bem antigos. Ou não. Podemos ter vivido também reencarnado na Ásia, ter entendido mais sobre o budismo, sobre o islamismo, o que for. A gente tem que ter a ideia seguinte, é o exemplo do modelo é que vai nos bastar. Não adianta, como os fariseus
falarem tantas coisas bonitas, né? Como Jesus, vocês são tão bonitos por fora, mas por dentro vocês são podres, né? Então é a mesma coisa que Jesus falou. O que sai da boca é o que está cheio o coração, né? Se você começa a falar palavras assim, né? Eu amo Jesus, tu me amas mesmo? Ele perguntou isso 3 vezes por Pedro depois que estava lá, depois que ele, vamos dizer, ressuscitou. Ele perguntou, tu me amas mesmo? 3 vezes, ou seja, ele queria ter certeza se você de fato é um cristão. Você ama mesmo, você respeita o teu próximo, você cria todo um movimento de fraternidade. Crio, que bom. Aí vai chegar um outro islâmico, um muçulmano, eu também faço isso, que bom, você é meu irmão. Né? Você gosta do preto, eu gosto do branco, ou você gosta do branco, eu gosto do preto. Né? A gente entra numa concórdia. Então, eu vejo, de ponto particular, que isso é uma coisa universal. Quando todos sentem, pensam, né, dentro da capacidade de cada um, no bem, no amor ao próximo, independente de quem seja, é um modelo que a gente tem que seguir. O que a gente não pode seguir é sempre os exemplos da ditadura, da violência, de tudo aquilo, né, que faz com que o ser humano sofra. Alguém vai sofrer. Né? Se embruteça, né? E você acaba pegando aquilo como uma coisa normal, que não é. A irmã não fala. Quando a gente começa a aceitar os pequenos erros, nós estamos dando passos para os grandes erros, para justificar os grandes erros. Né? Você tem uma situação em que você pode resolver a situação, mas você não resolve porque você tem outros interesses. Cadê o teu amor para o teu próximo? Porque eu sou cristão. Né? Tu lembra lá? Você não vai lembrar, mas eu também não lembro, graças a Deus. Mas nas cruzadas nós fomos lá e detonamos os muçulmanos. Por quê? Se a gente estava pregando o amor ao próximo. Como é que o Gandhi chegava assim? Eu acredito no Cristo de vocês, mas eu não acredito no cristão. Olha que coisa, né? Ou seja, os ensinamentos e a vivência de Jesus, ou de tantos outros na história que pregaram o amor, são claros. Agora, se você diz que o segue e faz totalmente ao contrário, meu irmão, é hipocrisia, né? Você tem que reavaliar a sua forma de pensar e de agir. Então, eu acho que o mundo vai ter solução não só pela presença de Jesus, do seu exemplo, mas de todos os outros que estão espalhados no mundo inteiro, nas suas crenças, né, em que sempre vai visar o amor ao próximo, a justiça, a caridade. Né? Porque, Jorge, a caridade no futuro ela vai acabar. Sabe por quê? Porque a gente vai poder fazer, como Jesus falou assim, bem-aventurados os justos, porque serão fartos, porque a gente sempre vai procurar a justiça em tudo. Se algum grupo está sofrendo, tem algum problema ali, ou tem um problema aqui. Né? Tem um problema com a gente que estamos fazendo eles sofrerem. Então, nós não estamos sendo justos. O que é a fartura? É aquilo que eu estou satisfeito. Então, eu vou lá, o que está acontecendo? O que houve? Então, vamos entrar num consenso e resolver. Então, não vai ter mais aquela caridade de ver alguém pobre, porque não vai ter ninguém pobre. Porque todos nós vamos zelar um pelos outros, ajudar uns aos outros. Aí você diz, isso é comunismo. Você não sabe nem o que é comunismo. Né? Cara, isso aí é amor ao próximo. O nosso lar, se você ler, você vai ver que o nosso lar é um lugar onde as pessoas se sustentam. O André Luiz foi morar com a dona Laura. Ele não teve uma casinha dele lá, um quartinho, ele foi dividir o espaço dele. A Laura dividiu o espaço com ele com alegria. Tipo, eu quero que você fique comigo. Acolhimento, né? Ou seja, exato. Então, no futuro, dentro desses exemplos que a gente tem de Jesus e de tantos outros, a gente vai ter um mundo, realmente um mundo feliz, né? Um mundo regenerado. As pessoas estão ali se acolhendo, se protegendo, dizendo assim, não, se está faltando ali, vamos dar aqui. Né? Eu não preciso de tanto, como Jesus disse. Para que você quer 2 túnicas? Né? Se você só precisa de uma. Mas aí a pessoa diz, eu quero te fazer. Não, Jesus não quis dizer nada disso. Preste atenção no que ele quer dizer. 2 túnicas significa assim, para que você tem o excesso, se você agora só precisa de uma? Essa que está sobrando, dá para o teu irmão que não tem. Então, se você... por que eu tenho que comer caviar? Não tenho necessidade de comer caviar. Posso comer uma vez ou outra, mas aquilo não é uma necessidade. Né? Porque o outro também precisa. Então, a gente começa a compartilhar. A multiplicação dos pães que você falou, e dos peixes, é muito desse simbolismo. Né? As ideias vão se multiplicando. Começa com uma ideia, daqui a pouco 2, 3, 4, e aí a multiplicação. E os pães e os peixes significam o alimento do espírito. Né? A nova ideia do entendimento de você como filho de Deus, de você com o potencial divino que Jesus falou, né? Brilha a vossa luz, né? A semente, você é a semente que vai produzir algo, né, maravilhoso. A parábola do semeador, que eu vou ter que dar uma palestra daqui a pouco no outro grupo,
também é a mesma coisa da semente é a palavra de Deus, onde você, né, vai fazer o que com ela. Então, a tua responsabilidade da tua evolução, né, da tua independência, da tua liberdade de sentir, de pensar, e principalmente da relação com o próximo, que aí essa liberdade termina, né, porque o outro também tem seus direitos, e aí a gente vai entrar o quê? Numa, vamos dizer assim, uma confraternização de interesses. Qual é o nosso interesse? Nosso interesse é o bem-estar. Né? Precisamos estar em bem-estar. O planeta é suficiente para todo mundo. Né? Basta a gente saber como fazer isso. Né? E esses caras nos dão esse exemplo de fraternidade. Né? Por isso que eles sempre se constituíram num grande perigo, o status quo. E aí, malandramente, aqueles caras pensam assim, poxa, mas a gente pode pegar isso do que ele está fazendo e amoldar segundo nossos critérios. Aí foi o que aconteceu com a institucionalização das ideias de Jesus através do catolicismo e do protestantismo. E Deus queira, Jorge, que o espiritismo também não entre nessa barca furada, né? Porque senão, meu amigo, a coisa vai ficar difícil. Marcão, deixa eu pedir para você, para a gente finalizar, você pode fazer uma oração para a gente? Que os nossos queridos amigos espirituais, eles sempre pedem para a gente, o máximo possível, tentar se reunir, mesmo que à distância, numa oração. Então a gente tem esse espacinho aqui quinta-feira justamente também para isso, né? Para a gente poder unir pensamentos e corações. Então pedir uma prece para você. Beleza. Obrigado. Nada, irmão. Perfeitor maior, Jesus, Pai amado, amigos, mais uma vez agradecemos a oportunidade desse encontro, um encontro muito importante para todos nós, que nos auxilia no esclarecimento dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina do amor, impregnada em todo o mundo, onde cada um de nós podemos e devemos vivê-la, né, no nosso dia a dia, conosco, no nosso próximo, a fim de amenizar a dor e o sofrimento daqueles que estão passando momentos terríveis e difíceis, não só de ordem econômica, mas principalmente sanitária, em que essas energias, Senhor, possam chegar a todas essas equipes que tanto trabalham no plano material e espiritual, a fim de acolher, socorrer e proteger esses irmãos que estão passando por essas dificuldades, né? Aos nossos amigos e irmãos trabalhadores de todos os locais, de todas as religiões, que prezam e lutam pelo bem, né, pelo amor, e que esse mundo com o Senhor possa mudar através dessa transformação, mudar para melhor. E, lamentavelmente, aqueles que, né, não quiserem ser os trabalhadores da última hora, que também tenham as suas chances, mas em outros locais, de acordo com as suas necessidades. Obrigado pela oportunidade da noite, aos irmãos aqui presentes, que Deus os ampare e os fortaleça sempre. Que assim seja. Obrigado, meu irmão. Que Jesus te abençoe e que possamos estar juntos mais vezes, tá? Fica com Deus, Deus tá? quiser. Obrigadão mesmo. Estou sempre à disposição de você. Obrigado, meu amigo. Eu vou colocar agora uma mensagem final aqui pro pessoal e desejar boa noite também para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na live. E depois várias pessoas continuam assistindo. Boa noite a todos e fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Poema da gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar,
Deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na vazia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deusas, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços como estrelas sublimes fulgindo nos meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar e em transportes sublimes com os seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio, o tapera, o tugúrio, a casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho, pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, o teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estrelas e as estradas, como sendo o leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem um alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Amélia Rodrigues.